existe outro lugar, Senhor, para irmos, para estar, se não for em você, Jesus. Você é o nosso libertador, o nosso bom Pai, o nosso pastor. E nós seremos para sempre suas. Para sempre suas. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite preparada por você, para que nós pudéssemos, no ajuntamento santo, Senhor, sermos ajustadas, sermos moldadas segundo a sua forma, ter o nosso coração e a nossa mente, Senhor, conectada ao seu, porque de nada vale a nossa vida, Senhor, se não for vivida para você, Deus. E nós te reconhecemos nessa noite, nesse lugar, como o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, aquele a quem nós devemos mesmo toda a nossa atenção, a nossa devoção. Você é bem-vindo, Espírito Santo, para fazer exatamente como está no seu coração, para cumprir, Senhor, o seu propósito na nossa vida, Pai. Cada uma que chegou nesse lugar, Senhor, foi você mesmo quem trouxe, Deus, porque tem expectativa no seu coração, Pai, para encontros como esse, Senhor, e que o Senhor se revela, o Senhor se demonstra como um Deus cuidadoso, como um Pai zeloso que se importa com a nossa vida, Senhor. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Nosso coração anseia por mais de Ti, Pai, porque não existe nenhum outro lugar para estar se não for em Você, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Boa noite a todas. Eu gostaria de expressar o quão feliz eu estou por estar com vocês aqui nessa noite. Conhecendo a igreja nova, não tinha vindo aqui ainda. Mas também para dizer o quão bom é estarmos juntos em família. Eu cheguei aqui e as meninas foram me recepcionar e disse, eu estou em casa, pode ficar tranquila. E isso é tão maravilhoso dentro da nossa igreja. Para onde a gente for, a gente se sente em casa, não é verdade? E eu estou em casa mesmo, tá? Então, como a Thaís já falou, meu nome é Lívia e eu vim mesmo trazer uma palavra que Deus trouxe no meu coração e eu me senti muito honrada também de estar com vocês para falar sobre isso. E onde estão as mulheres visionárias nessa noite? Pronto. Se você ainda está na dúvida se é ou não, você vai sair daqui com convicção que você é uma mulher visionária, cheia da visão de Deus. Porque você só precisa ter a visão de Deus para ser de fato uma mulher visionária. Onde você estiver, fazendo o que você tiver que fazer e onde você estiver plantada. Amém? E quando eu pensava sobre essa noite, vieram muitos textos, a gente vai dar algumas voltas pela Bíblia, tá bom? Porque eu me divirto na palavra. Vieram alguns textos e eu queria começar lá em Colossenses, porque quando eu pensei sobre essa noite, Rafa me chamou, né, e falou um pouco sobre o tema, o que ela tinha pensado, estava no coração, e eu disse, que legal, a data nem ia dar certo, porque estava lá na aula de campo e ela conseguiu ajustar para hoje, deu certo. Mas sabe, quando eu pensava sobre isso, veio algo no meu coração sobre identidade. Porque, queridas, a gente não consegue fazer nada, nem ir para lugar nenhum, se nós não soubermos quem somos. Não é verdade? A gente fica sem propósito, a gente fica sem direção. E eu queria começar lá em Colossenses, nesse capítulo 3, até vou deixar como uma tarefa de casa para vocês, para depois dar uma lida nesse capítulo todo. Eu amo o livro de Colossenses, mas esse capítulo, então, para mim, é um xodó. Então, ele fala sobre identidade, sobre instruções, o título é assim, Instruções para a Nova Vida. Então, eu queria começar com ele, e vai comigo lá no versículo 10. Ele vai dizer assim, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11.
Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Revistam-se da natureza, da sua nova natureza, da nossa vida em Deus, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Quando nós conhecemos o nosso Criador, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Isso faz muita diferença na nossa vida, não é verdade? Porque se tornar semelhante ao nosso Criador nos revela quem de fato nós somos. E ele continua dizendo assim: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. E ele termina dizendo: Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. A consciência de que Cristo é tudo que importa muda tudo na nossa vida. Muda a forma como a gente trabalha, muda a forma como a gente cria os nossos filhos, muda a forma como a gente enxerga o nosso casamento, muda a forma como a gente serve na igreja, porque se Cristo é tudo e Ele é tudo que importa, então a minha vontade não importa mais. Concorda? E quando a gente consegue entender que Cristo é tudo que importa, aí eu consigo ser uma mulher visionária. Porque eu consigo enxergar conforme Ele deseja que eu seja. Mas vamos continuar um pouquinho mais. Eu disse que esse capítulo é muito bom e você vai ficar com vontade de ler ele assim que chegar em casa, se não tiver que botar a menina para dormir, né? E ele continua no versículo 17, anda mais um pouquinho aí. E ele diz assim: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Tudo o que fizerem ou disserem. Porque você concorda comigo que às vezes a gente faz coisas porque a gente pensa sobre o que a gente vai fazer, não é assim? Mas nas nossas reações a gente não pensa, a gente simplesmente faz. É o que a gente diz, é o que a gente bota para fora. E ele diz assim: tudo o que você fizer, o que você disser, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Então, primeiro eu entendo que Ele é tudo que eu preciso. Eu entendo que é por meio dele que eu faço tudo que eu preciso fazer. E tudo que eu digo, tudo que eu faço, tem que dar graças a Deus. Mulher visionária. Avança mais um pouquinho, lá no finalzinho, no 22, vai dizer assim: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-no com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Diga, bom ânimo! Como se fosse para o Senhor e não para os homens. Essa é mais uma chave que nos torna mulheres visionárias. Eu não faço porque as pessoas estão me observando, eu não faço para os homens, eu faço para o Senhor. E eu faço para o Senhor a comida que eu cozinho em casa, eu faço para o Senhor o serviço, o trabalho que eu tenho, eu faço para o Senhor o serviço que eu presto na igreja, eu faço para o Senhor a criação bem feita dos meus filhos, tudo que a gente faz, tudo que chega na nossa mão para fazer, precisa ser como para o Senhor e dando graças. Porque na hora que a gente começa a murmurar, aí é como se a gente colocasse um freio nas bênçãos que estavam prestes a nos alcançar, e a gente mesmo que diz para elas: pare, porque eu não estou pronto para receber, eu só estou observando a murmuração. Então, a gratidão, render graças ao Senhor, vai abrir portas. Vai abrir portas para a nossa vida, querida, para que a gente possa mesmo fluir na direção do coração de Deus. Amém? Deus tem uma expectativa para que nós estejamos com o nosso coração conectado ao dele. E em todo o tempo e em tudo que diz respeito à nossa vida. Então agora, volta aí um pouquinho lá para Mateus. Esse é um texto bem conhecido nosso. É também um dos meus favoritos. Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, é um ensino sobre preocupações.
Não, ninguém passa por preocupações. Eu nem sei porque esse versículo está aqui, esse texto está aqui, não é? Às vezes a gente escuta o pessoal falando, que acho que pastor Bud que falou, não lembro bem, que preocupação é pecado. Então a gente não precisa se preocupar. Mas se por acaso a gente se preocupar, aí a Bíblia nos ensina o que é que a gente vai fazer. Versículo 25 diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Vocês já pararam para observar os pássaros? Olha o que a Bíblia diz, ó. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso, mulher, se fosse Jesus aqui nordestino ia dizer: homem, pelo amor de Deus, vocês não são muito mais valiosas do que os pássaros? Diga, sim, eu sou. Nós somos muito mais valiosas do que os pássaros. E por que eu juntei todos esses versículos, todos esses textos? Primeiro é para reforçar a nossa identidade, de quem nós somos, de como nós precisamos enxergar as coisas, mas também aonde nós precisamos estar. Esse lugar de descanso, queridas, é o nosso lugar. As muitas preocupações ou as muitas vozes só nos desconectam da fonte que nos alimenta, que nos supre, que nos sacia, que provê todas as coisas. E esse lugar de descanso em Deus nos torna visionários, porque aí nós enxergamos as situações de acordo com o que Deus quer que a gente enxergue. Você já conseguiu pensar, raciocinar ou tomar uma atitude bem pensada no meio de uma agonia? Não. Porque são muitas vozes. No meio de um desespero, são muitas vozes. Não é assim? Então, a gente não consegue tomar a decisão certa. Mas, Lívia, onde é que você está querendo chegar hoje? É para falar sobre dons, projetos. Eu vou chegar lá. Mas é que para a gente chegar lá, tem um caminho que a gente precisa trilhar. E a vida de cada uma de nós, cada uma que está aqui, eu não conheço todas vocês, conheço bem poucas. Mas a vida de cada uma de nós importa para Deus. E Ele tem interesse genuíno no nosso coração e na nossa vida para que nós estejamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por mais simples que pareça, é importante para Deus. Às vezes a gente acha, não, mas é porque é tão insignificante o meu trabalho. Não é, não. É o lugar certo que Deus lhe colocou na hora certa para que você possa ser resposta. Eu carrego isso no meu coração todos os dias. Eu digo, Deus, que eu possa ser a resposta do seu coração onde eu estiver. Porque a gente não só é crente quando está aqui dentro da igreja, não é? Nós temos uma vida com Ele, aonde quer que nós estejamos, diante de quem nós estivermos. É a nossa vida com Ele em todo o tempo, 24 horas. Em casa, fora de casa e no nosso trabalho. Que eu vou chegar nessa parte agora. O nosso trabalho, aquilo que Deus nos deu como dom e como talento. E cada um de nós tem. Nem adianta dizer, não, Lívia, eu não tenho talento. Tem. Talvez você só não descobriu ainda. Mas tem. Porque Deus é muito criativo. E Ele formou a gente. Imagina se Ele ia fazer a gente sem dom e sem talento. De jeito nenhum. Ele com certeza ia querer que, como uma reprodução da sua criação, nós fôssemos como Ele é. E Ele é muito criativo. Em 6 dias Ele criou todas as coisas. Você já viu alguém mais criativo do que Ele? Não. Eu trabalho com arquitetura e o ramo do meu trabalho também é muito criativo. Mas eu não ia conseguir criar um mundo inteiro em 6 dias. Às vezes, para fazer uma casa, um quarto, um prédio, leva meses, muitos dias. Imagina o mundo inteiro. E essa criatividade, essa capacidade criativa, Ele colocou dentro de nós,
para fazer coisas específicas por causa de uma coisa específica. E agora eu vou dar uma pausa aqui nos textos para contar um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Quando eu comecei a pensar sobre profissão que eu ia seguir, minha avó ela é psicóloga, fez um teste, como é que chama? Vocacional, isso. Fez o teste, deu para assistente social, e eu gostei da ideia, tinha tudo a ver, eu era super envolvida. Eu cresci praticamente na igreja, então a minha vida sempre foi igreja, assistente social, deu certo. E aí eu fiquei pensando sobre o que fazer, que rumo seguir, e de repente surgiu a arquitetura. Eu tinha pensado em ser psicóloga também, por causa dela, nutricionista, olha para todos os extremos que eu fui. Mas eu entrei em arquitetura. E aí eu disse, eu vou seguir nesse caminho. E eu vejo quanto foi mesmo inspiração de Deus para ir por arquitetura, porque eu não tenho nenhum familiar arquiteto. Eu nunca tive contato com ninguém arquiteto, então não tinha a menor chance, não fazia o menor sentido. Segui por arquitetura um ramo muito distinto do meu convívio. E aí eu segui, entrei, passei no vestibular e comecei aquele mundo. Faculdade é um mundo bem distinto, né? De quando você sai da escola, vai para uma universidade, eu ficava, meu Deus, que mundo é esse? E entrei na universidade, comecei a gostar. É diferente, mas é tão legal. E comecei a ver muitas coisas diferentes. Mas eu comecei a perceber dentro do curso, de quando eu fiz, eu entrei em 2006 na faculdade, saí em 2011, que são 5 anos, né? Então, tem um tempinho. Vocês já estão fazendo conta da minha idade. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver muitas coisas que eram estranhas para mim, dentro do meu contexto de igreja, né? Das pessoas estarem ali próximas e tudo, e a temática e a tônica que tinha, assim, que os professores traziam, que a turma trazia, era de muita competitividade. E aí eu fiquei observando aquilo, também a gente era muito estimulada a sempre querer se sobressair a outros, assim, a ser melhor. E eu disse, rapaz, não é esse o caminho que eu quero seguir, não. Se for dentro da profissão para seguir assim, não vai ter nada a ver comigo. E eu lembro que, mais ou menos, no meio do curso, eu decidi, Senhor, voltando para casa, dentro do carro, eu disse, Senhor, a minha profissão vai ser para te seguir. Vai ter que ser para lhe servir, de alguma forma. De um jeito ou de outro, vai ter que ser para lhe servir. Porque eu não quero viver na mediocridade, mediocridade, quase que não sai, de coisas tão banais, onde somente o eu importa. E eu fiz essa oração, e um tempo depois, não sei ao certo quanto tempo depois, mas eu fiz uma viagem para a África, junto com o pessoal da igreja. Acho que eu já estava perto de terminar o curso, mais ou menos. E aí eu fiz uma viagem para a África, e quando eu cheguei lá, encontrei um casal de médicos que trabalhavam em um eu nem vou dizer que era um hospital, não sei ao certo, não dava nem para a gente comparar como uma unidade básica de saúde, assim. Era muito precário. Não tinha nem pia para lavar a mão. E eu estava pagando a cadeira de hospital na universidade. Então, quando eu olhei aquela situação, eu disse, meu Deus, socorro, Deus. Porque a cadeira de hospital na universidade, a gente pagava, em todo período, a gente pagava um projeto. Tinha algum projeto de alguma coisa que a gente tinha que desenvolver, mas, às vezes, eram mais de um. Assim, era de interiores e de construção, de paisagismo, urbanismo, enfim. Mas esse de hospital era só ele, só para você ter uma ideia de quão complexo é um hospital. E a gente observando do lado de quem projeta, né? Então, tinha que pensar em tudo. Então, a gente só pagava essa cadeira de hospital e a monografia que a gente tinha que fazer, porque na conclusão do curso de arquitetura, nem sei se é assim ainda, né? Mas você faz uma monografia e faz um projeto para apresentar. E eu vendo tudo aquilo, eu disse, Deus, alguma coisa precisa ser feita. Ela disse, Lívia, você pode nos ajudar? Eu disse, posso. Eu nem era formada ainda, mas eu era atrevida. Se posso. Eu tinha feito uma oração há muito tempo antes e chegou a primeira oportunidade. Eu disse, Deus, eu vou entrar por essa porta.
E eu fiz o projeto, tudinho, desenvolvi à distância, foi uma aventura. Mandei lá para eles, consegui adaptar, os materiais eram bem diferentes, tudo era muito diferente. Não estava no Brasil, que tem acesso a todas as coisas. Lá era bem precário, era em Moçambique. Era a igreja também que eles faziam parte. E dali meu coração se conectou ainda mais. Eu disse, é isso. É para isso. É para que eu possa servir a Deus com o que Ele me colocou. Porque certamente não foi por acaso. E eu tive certeza que era para isso mesmo que eu precisava seguir em arquitetura. E assim fui. Me formei, comecei um escritório com mais 2 amigas. Eram Olívia também, imagina, Lívia e Lívia. E aí a gente começou um escritório, começou a pegar alguns projetos, era uma coisa pequena, mas vez por outra aparecia uma igreja. Olha, aparecia igreja de Assembleia de Deus, que eu não tinha muito contato, mas aparecia igreja batista, aparecia igreja de todos os lugares. E eu ia. E eu fui me realizando e me encontrando nesse lugar. Mas aí eu disse, Senhor, desde a faculdade ainda, eu disse, Deus, se eu ser resposta. E por aí eu segui. Eu esqueci que está sendo gravado, né? Mas tá bom, já foi. Já foi. Mas por aí eu segui, dizendo a Deus que essa seria a minha resposta em gratidão ao que Ele plantou dentro de mim. E por que eu estou dizendo tudo isso? Não é para ser a boazinha da história, não. É somente para te dizer que durante todo esse tempo, nada me faltou. Por causa de uma decisão de posicionamento de coração. E às vezes a gente está em um lugar, porque eu já estive também, mesmo dentro da minha área, eu trabalhei um tempão dentro de uma obra, de um prédio, né, de construção mesmo, trabalhei um tempão dentro de escritório, trabalhei em loja de imóveis projetados, em muitas coisas distintas. E às vezes eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu só pensava, são ferramentas. E às vezes você pode estar pensando também, o que é que eu estou fazendo aqui? Só pensa, é uma ferramenta. É uma porta que se abriu e eu vou entrar por ela, para poder cumprir o que Deus deseja que eu cumpra. Eu amo a história de Esté. E sempre que eu posso eu vou falar sobre ela, porque eu gosto muito do que Esté viveu. Às vezes a gente está como Esté também. Perdida, sem entender muito são muitos porquês que se levantam e aí a gente cai em um lugar que nunca pensou, nunca imaginou, que nunca nem sonhou. E a gente cai naquele lugar e pensa, o que é que isso tem a ver comigo? É porque ela precisava ser resposta. Naquele lugar, naquele tempo e naquela hora. Às vezes Deus está somente te deixando estar nesse lugar, porque você precisa ser resposta. Amanhã, Ele já preparou, só não precisa se preocupar. Deixa que o amanhã virá e você vai poder desfrutar desse amanhã, que talvez seja a expectativa maior do seu coração, que talvez seja o anseio maior do seu coração, e não chegou ainda. Está tudo bem, só descansa. Ele cuida dos passarinhos e cuida também de cada uma de nós. E tem gente de toda idade aqui. E essa mensagem é para todo mundo. Porque às vezes a gente só está em casa. Eu nem estou trabalhando mais, Lívia. Eu só estou em casa. Seja resposta em casa. Com o que Deus lhe confiar fazer. Com o que Deus depositar no seu coração para fazer. Com o que estiver à sua frente para fazer. No ano de 2015, eu formei em 2011, 2015, eu comecei a fazer um trabalho lá em São Paulo, na igreja do pastor Janduí, e comecei a ir para lá com um pouco mais de frequência, né? Era uma igreja um pouco maior, e passaram-se, acho que 1 ou 2 anos, deixa eu abrir um parênteses ainda, certo? Para quem não sabe da história toda. Eu casei também em 2011, no ano que eu me formei. Casei em janeiro, e me formei em dezembro. Passei ainda um ano na faculdade, mas casada. Mas quando eu casei, o meu marido não era do Verbo da Vida, ele era de uma outra denominação. E
eu segui a denominação que ele estava. A gente se casou e eu fui seguido por onde ele estava. Mas não foi fácil, eu cresci no Verbo da Vida e era uma denominação bem distinta. E isso era uma coisa muito, muito, muito difícil para a gente conseguir conciliar, para a gente conseguir lidar. Em 2012, um ano depois que a gente casou, a Escola de Ministros veio para aqui, para João Pessoa, a primeira vez. Eu só chorava. Eu entrava na aula e saía chorando. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo longe dessa visão, dessa palavra? Mas fui sustentando. E sabe, queridas, qualquer pessoa que chegasse para mim e perguntasse qual é o seu maior sonho, de pronto eu dizia, voltar para o Verbo da Vida, voltar para casa. Clarinha sabe muito bem dessa história. Então, esse era o meu maior sonho, só voltar para casa, porque era aqui que eu me sentia em casa, né? E aí o tempo passou e essa dificuldade foi só aumentando, né? Das divergências que nós tínhamos, denominacionais e tudo. E aí eu disse, meu Deus, seria tão bom, era um sonho meu. Se pudesse ter um departamento de arquitetura no Ministério Verbo da Vida, lá em Campina, para eu poder trabalhar lá, porque aí eu ia poder servir, era meu emprego, né? Eu ia poder servir, mas eu ia voltar para casa. E Júnior não gostava, Júnior é daqui, de João Pessoa, e ele não gostava de Campina. E eu dizia, seria tão bom se a gente fosse morar em Campina, eu tão inocente, ele dizia, só se você casar com outro marido, porque comigo, não. Ele não gostava de Campina. Ele só ia na empresa e saía, no máximo, ele passava na La Suíça se eu implorasse muito. Só. Ele só entrava e saía. Aí, passou um tempo, 2018 chegou. E aí, quando chegou 2018, chegou um convite para fazer uma reforma lá, aonde? No Ministério Verbo da Vida. E quem foi chamada? Tchau! O convite chegou e eu rapidamente, com certeza, eu não tinha que morar em Campina ainda, era só uma reforma, era só uma pequena reforma. Dessa pequena reforma evoluiu para um outro espaço que era maior e eu acho que gostaram tanto que disseram, vamos fazer a reforma do prédio todo? Eu disse, vamos! E o ano já estava em 2019, por aí, quase 2020. E em 2020 a gente estava se programando para ir morar nos Estados Unidos, ia passar um tempo lá. Júnior ia estudar, a gente ia ajudar, já tínhamos passado muitas águas embaixo da ponte, a gente ia ajudar o pastor Janduí no novo trabalho que ele estava fazendo lá. E aí já estava tudo certo para isso, mas chegou um outro convite. E Guto chegou para Júnior e disse, ao invés de ir para lá, para os Estados Unidos, passa só um ano em Campina Grande. Aí ele, não, na mesma hora. Aí ele, não responda não, vá orar. Aí a gente foi orar. Eu nem precisava orar, Senhor. Mas ele foi orar, graças a Deus, o irmão é obediente. E aí Deus falou com ele que o tempo era de ficar em Campina. Esse um ano já está caminhando para 5, e se você perguntar aos Estados Unidos, está lá, está tudo bem, está tudo certo. E a gente segue lá, serve lá. E eu, desde então, continuo trabalhando. A reforma aconteceu, a gente já está seguindo para um outro prédio, e muitas igrejas chegaram, e a gente se mudou para lá. E hoje, se você perguntar a ele assim, quer voltar a morar em João Pessoa? Ele, Deus me livre. Essa é a resposta dele. Por que eu estou contando essa história? Para você ver o quanto que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Às vezes a gente se atropela ou se atrapalha porque a gente quer fazer as coisas ou quer as respostas no nosso tempo. Mas o Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre penso que a nossa vida é como um grande quebra-cabeça, cheio de peças espalhadas. Ele mesmo já montou toda a imagem, já viu tudo. A gente não. E a gente vai só juntando as peças para ir formando os pedaços. Quando eu vou montar o quebra-cabeça, eu vou pelas bordas, porque são as peças retas, é mais fácil. Ou então por cores, né? Normalmente a gente faz assim. E a gente só vai vendo as peças se encaixando. Mas ele já viu o plano todo, a imagem toda. E o que é que a gente precisa fazer? Ter a mesma visão que ele e não deixar que as preocupações nos roubem do nosso propósito. Não querer atropelar o tempo, nem as estações. Porque aí a gente acaba perdendo o que Deus tem preparado para a gente dentro do processo.
e conectar o nosso coração ao Senhor, sempre nos trará frutos. Sempre nos trará frutos. 9 anos se passaram, de quando a gente casou até o dia de ir para Campina Grande. E não foram 9 dias, nem foram 9 meses, foi muito tempo. E pensamentos de separação vieram, dificuldades vieram, choro, muitos. Eu tenho uma torneirinha aqui que eu acho que Deus errou na hora que foi me fazer um reservatório de lágrimas que é imparável. Foram muitas lágrimas, foram muitas coisas que a gente passou, mas a gente passou. E sabe, queridos, hoje a gente vive coisas que eu nunca imaginei nos meus maiores sonhos. E quem abriu a porta para isso? Deus, através da minha profissão. E às vezes a gente não entende. E é isso que eu queria trazer para você, e seu coração hoje. Às vezes a gente não entende. Esse emprego que eu estou, essa atividade que eu faço, aonde eu estou inserida, não faz o menor sentido. Só entra por essa porta e segue na direção que Deus colocar diante de você. Sendo sempre resposta e guardando o seu coração. Porque se a gente perder o nosso coração, aí a gente perde a gente. A gente perde tudo. E ter o nosso coração guardado em Deus sempre será o segredo para que as portas sejam abertas. E a gente entra por uma e depois entra por outra e vive o nosso propósito. E eu queria falar um pouquinho agora, nesse pouquinho de tempo que esse relógio não é meu amigo. Sobre a história de uma mulher chamada Lídia. Quase que era Lívia, mas é Lídia. Lídia aparece lá em Atos, no capítulo 16. Quando Paulo e Silas, olha só que coisa extraordinária. Por isso que eu amo tanto essa palavra, porque eu me divirto com ela. Olha só, Paulo e Silas estavam se preparando para ir para um lugar. E o Espírito Santo disse, não é esse lugar, é esse outro lugar. E eles seguiram. Primeira lição, seja guiada pelo Senhor. Seja inspirada mesmo para tomar a decisão certa na hora certa. Talvez seja o tempo também de sair. Talvez seja o tempo de ficar. Quem é que vai saber? Ele. Então, busca a direção para saber a hora de sair, a hora de ficar. E eles seguiram para Filipo, que era uma região da Macedônia, não tinha nada a ver para onde eles iam, mas eles foram para lá, porque Paulo teve uma visão de um homem, dizendo a ele, passa até a Macedônia. E ele seguiu a direção de Deus. E chegou lá na Macedônia, começou a andar pela cidade e encontrou umas mulheres conversando. Vai comigo lá em Atos, no capítulo 16, para a gente aprender um pouquinho com Lídia. Versículo 6 diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, já falei tudo isso, a gente pula para o 11, certo? Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Olha mesmo quem estava reunida, mulher, conversando com certeza, né? E aí eles encontraram algumas mulheres reunidas e começaram a pregar. Aí o 14 diz assim, ó, uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira.
comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Fechou a história. É só essa a história. Mas tem muito sobre essa história. Paulo e Silas seguem uma direção, todo mundo já entendeu essa parte, certo? Segue a direção para seguir naquela região, andam por muitos dias, eles viajaram bastante, é diferente, não pegaram avião, que rapidinho a gente chega, né? Essa região aqui da Macedônia já é pegar ali Grécia, Turquia, aquela área dali, certo? E aí, onde eles estavam, que era em Filipe, né? É onde é hoje a Grécia. E Tiatira, que é onde Lídia morava, é na Turquia. Então, fica ali mais ou menos uns 800 quilômetros de distância, certo? Eu sou curiosa, então fui atrás para saber onde é que ficavam as coisas, né? E aí ele chega lá, encontra essas mulheres, estavam lá conversando, ministra, Lídia é citada. Aí vamos lá, vamos aprender um pouquinho com Lídia. A Bíblia diz que ela era uma comerciante de tecidos de púrpura, certo? E o que é que tem a ver esse tecido de púrpura? Eu não entendo muito de tecido. Aprendi um pouquinho por causa da escola de ministros, que requer muitos tecidos diferentes. Mas púrpura não entrou na lista. E esse tecido de púrpura, eu fui pesquisar e tem muitas coisas interessantes sobre ele. Ele é um corante caríssimo, era um corante caríssimo na época, extraído de um molusco. Você nunca imaginou também sobre isso, porque eu nunca imaginei. Para produzir 1 grama de corante era necessário milhares de moluscos. Os tecidos tingidos de púrpura eram um símbolo de riqueza, de status e de realeza. Quem utilizava esse tipo de tecido eram os reis, os nobres, os oficiais romanos, era um símbolo de muita autoridade. Lídia foi para Filipe, porque lá era uma colônia romana e era muito importante, cheio de pessoas ricas. E lá era o melhor lugar para ela poder comercializar esse tecido. E ela estava lá por causa do seu trabalho. Olha só, ela podia estar na sua cidade, não poderia? Fazendo aquilo que ela já estava acostumada, poderia. Mas ela foi para um lugar, porque uma porta se abriu e ela disse, é aqui onde eu vou entrar. E ela foi para Filipos. Chegou lá, fez amizade como uma boa mulher, com certeza, né? Ela tinha que ser ela era comerciante, então ela tinha que ser desenrolada. E aí ela foi para lá por causa de uma porta que foi aberta por causa do trabalho, por causa daquilo que ela tinha a mão para fazer. Mas o trabalho de Lídia conectou ela a um propósito. Porque Paulo e Silas iam para outro lugar. Mas Deus já estava vendo Lídia, e não só ela, a sua família inteira. Porque a Bíblia diz, e a gente leu, que não foi só ela que foi alcançada. Foi toda a sua casa. E Deus faz essas conexões, porque Ele enxerga o quebra-cabeça todo montado. A gente não. A gente só precisa ser guiada pelo Espírito e entrar pela porta certa para fazer o que é o certo. Ela viu a oportunidade, entrou na oportunidade para ir para Filipos comercializar o seu... Era normal. Mas antes de fazer de tudo isso, que é muito legal, tem uma coisa que me chama a atenção. E essa coisa, sobre isso eu sempre penso, é que nós temos escolhas a fazer todo dia. Não é verdade? Você escolheu vir para cá, podia ter ido para qualquer outro lugar, até ter ficado em casa. Não é? Nós fazemos escolhas todos os dias. Ela poderia simplesmente ter ouvido aquela mensagem, mesmo sendo uma mulher temente a Deus, e ter dito, não tenho tempo para isso. Não, Paulo e Silas, beleza, gostei, foi muito bom, mas nem preciso ir lá em casa. Nós temos escolhas todos os dias para serem feitas, que nos conectam ao nosso propósito ou nos separam dele. Uma vez um certo homem disse algo para a gente que me marcou. Ele disse, as oportunidades de Deus são como uma roda gigante. O bondinho vai passar, se você entrar,
você vai girar com ele. Mas se você perder, você vai ter que esperar um ciclo inteiro passar para que você talvez tenha essa oportunidade de novo. Todos os dias, Deus coloca oportunidades diante de nós para que nós possamos nos conectar ao nosso propósito. Você tem uma grande oportunidade diante de você todos os dias para se conectar ao propósito de Deus na sua vida, para fazer aquilo que Ele tem expectativa que só você pode fazer. Porque as pessoas que você tem contato, talvez eu não tenha. No seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, diante de qualquer situação. E Lídia pegou aquilo dali, recebeu Jesus, levou eles e disse, fiquem hospedados lá em casa. Uma mulher sabida, porque agora ia ficar todo mundo no mesmo barco, a família inteira convertida, todo mundo agora crendo em Jesus com outro olhar, porque Jesus transforma mesmo a nossa vida. Isso não ficou só aqui, queridos. Jesus transforma a nossa vida e a gente tem que viver isso. Não dá para se acostumar com essa realidade como se fosse uma coisa longe. Não. Ele transformou a nossa vida e Ele tem algo novo para nós todos os dias, porque nós somos filhas. Se Ele cuida dos passarinhos, imagina de nós. Isso é uma realidade nossa. A nossa vida em Deus tem que nos distinguir de todos os outros. O que começou como uma viagem de negócio se transformou em uma ponte para o propósito de Deus. Deus usa o nosso trabalho como ferramenta para cumprir propósito. Não acho que você está no lugar errado. Só siga a direção de Deus e entre por todas as portas que Ele mesmo abrir. Para que você possa se conectar ao propósito maior. Mas também para que você possa ser bênção para os demais. Lídia podia ter ficado com aquilo só para ela, mas ela disse, não. Isso que eu recebi é precioso demais, é muito mais valioso do que o meu trabalho. Venha para a minha casa. E abençoe todos os demais. Quando nós estamos conectadas com o propósito de Deus, queridas, nós vamos ser refrigério para todos os que estão ao nosso redor. Sendo visionária no propósito maior. Tendo mesmo essa conexão do nosso coração com Deus, para tudo dar graças. Volta lá para Colossenses, pensa sobre Colossenses 3. Sabe, ter a mente cativa ao Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos 127, não precisa abrir lá. No versículo 2 diz, inútil nos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Nós somos amadas do Senhor e Ele nos dá enquanto nós dormimos. Nós só precisamos descansar. E fazer a coisa certa na hora certa. Com o nosso coração conectado ao dele. Amém? Provérbios 16:3 vai dizer, consagra ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar ao Senhor tudo o que nós fazemos não é consagrar somente o nosso trabalho. Eu vinha na estrada pensando sobre isso. Eu disse, não dá para eu consagrar só o meu trabalho, porque o trabalho não trabalha só. Quem é que executa o trabalho? Sou eu. Então, quem é que precisa estar sempre consagrada? Eu. Porque se eu estiver consagrada, tudo o que eu fizer, vai também. Mas quando eu estou consagrada, olha o que é que a Bíblia me garante. Os meus planos vão ser bem-sucedidos. Os seus planos vão ser bem-sucedidos. Os seus desejos vão ser bem-sucedidos. As suas expectativas vão ser bem-sucedidas. Só precisa de uma coisa: consagração. E consagração é dizer não para a nossa vontade, e sim para a vontade do Senhor. É esse lugar de dependência, de sensibilidade.
Esse é o nosso lugar. E é isso que vai sempre nos distinguir dos demais. É estar nesse lugar de consagração e de rendição ao Senhor. E eu queria encerrar essa noite com um momento de consagração. Queria te convidar a ficar em pé, os meninos do louvor podem vir. Quando a gente entende que isso faz parte da nossa vida. Jesus tinha os seus momentos de consagração também. De se retirar, ir para um lugar para orar, para buscar, para receber de Deus a inspiração, a decisão. Nós também precisamos estar nesse lugar. Para silenciar todas as vozes que a gente não precisa ouvir e ouvir somente a que a gente precisa ouvir. Esse lugar de consagração nos ajuda a que a gente possa evoluir, a melhorar. Esse lugar de consagração nos conecta direto com o coração de Deus, para que a gente possa tomar a decisão certa e ser resposta na hora certa, entendendo quem nós somos, filhos de um Deus todo-poderoso. Você não é qualquer pessoa. Nós somos filhas de um Deus todo-poderoso, que nos criou, que nos formou, mas também que tem expectativas sobre a nossa vida, sobre aqueles a quem nós vamos tocar, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com a nossa geração. Que você pode estar pensando, não tenho muitas pessoas a quem eu possa tocar. Com certeza tem. Com certeza tem alguém perto de você que precisa daquilo que só você tem. Dos dons e dos talentos que o Senhor colocou. Às vezes você é uma boa ouvinte e é só disso que às vezes as pessoas precisam. Nós estamos vivendo em dias bem caóticos, em que o tempo parece ser algo mais caro que a gente pode dar. Porque a gente está cheia de tantas atividades, as pessoas estão com tantas atividades, com tantas mensagens para responder, que às vezes só parar e ser ouvido de alguém é uma demonstração de amor que a gente pode dar. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos mesmo como reflexos seus, aonde nós formos. Então vamos tirar esses minutinhos que restam. Você pode agora mesmo analisar um pouco a sua vida e pensar sobre tudo que você faz, sobre tudo que você toca, sobre tudo que você consegue influenciar de alguma forma, direta ou indireta. E reposiciona o seu coração no lugar certo. Para depender do Senhor para tudo, para saber a hora de ir, a hora de ficar, a hora de calar, a hora de falar, porque a palavra nos ensina que existe um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas na nossa vida existe um tempo determinado. E nós só precisamos estar sensíveis, assim como Paulo e Silas estiveram, para tomar a decisão certa e mudar o destino de muitas pessoas. Não foi só de Lídia e da sua família, foi de muitas outras pessoas. E o Senhor conta conosco também para sermos resposta ao coração dEle. Viver intensamente para Ele, ver Ele trabalhando por nós enquanto nós dormimos. Oh, Pai, você trabalha por nós enquanto nós dormimos. Obrigada, Pai, porque assim como o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida de nós. Nós não queremos nos preocupar com o dia de amanhã. Você já esteve lá. A nós só cabe confiar, Senhor. Confiar e deixar o nosso coração alinhado ao seu. Obrigada, Pai, por essa noite. Por esse cuidado seu com a nossa vida, porque de fato o Senhor se importa conosco. E quer ver, Senhor, a nossa vida florescer por onde quer que nós formos, aonde quer que nós passarmos, a quem nós tocarmos. Que a expressão da sua vida em nós, Senhor, seja percebida, Pai, por todos ao nosso redor. Que a nossa vontade, Senhor, não sobressaia a sua. Que os nossos desejos, Senhor, estejam voltados para cumprir os seus.
Obrigada, Pai. Obrigada, Pai.